Quando você começa a ver exemplo de gente que conseguiu, você fala, tá, eu posso conseguir também. Precisa contratar homens e mulheres que tenham as mesmas funções com os mesmos salários. A empresa tem que fazer esse papel de olhar a economia e do papel que ela tem nessa transformação. As empresas que nascem dessa maneira mais aberta têm, obviamente, muito menos dificuldade de se adaptar a esse novo mundo. Tem muito da escolha da mulher, se ela quer encarar o desafio. Acho que as próprias mulheres começaram a admitir a possibilidade de por que não, né? É um pouco também do trabalho que a gente tem que fazer. Quando a gente fala de coaching dentro das empresas, de trabalhar esses jovens que estão chegando, a gente tem que quebrar isso no momento zero. Sempre aquela questão de, se eu responder que eu quero ser presidente da empresa onde eu tô, não vão achar que é demais, né? Então, mas você sabe que é engraçado, né? A gente vai ter a vida inteira os 3 jobs, né? A gente é mulher, a gente é mãe, a gente é profissional, e aí chega uma hora que você fala assim, mas será que vale a pena o quanto mais eu vou ter que... Tem isso? Né? Porque assim, você tem... Ainda mais se a mulher teve filho e tem filho pequeno, ela fala, né? Se eu não tô gerenciando pessoas, eu sou dona do meu tempo. Mas a mulher é muito cobrada por isso. Se você fala isso em voz alta, tá vendo? É porque é mulher. Porque é mulher, a mulher imagina, a mulher tem que querer, né? Acho que a gente tá num momento que a gente não consegue voltar atrás em relação ao conhecimento, por exemplo. Acho que a gente tá mais vocal, acho que a gente fala mais, a gente pede mais. E aí, quem não faz, vira a pessoa estranha da turma, né? Como assim você não quer ser presidente? Como assim você não quer ser CEO de uma grande empresa? E tem pode ser que muitos você que não não queira. querem, Exatamente, né? pode ser que você não queira. Eu acho que tem muito mais uma quebra cultural dessa coisa de falar a mulher não quer ser presidente. Por que a mulher não quer ser presidente? É cultural e isso é uma coisa que cada vez mais e cada vez que se propaga isso, a gente limita mais ainda essa conversa. Tem vários estudos que mostram que as mulheres, quando elas veem os pré-requisitos e não preenchem 100%, elas de fato não aplicam O a homem com vaga. 60% ele Já tá Exatamente. O viés inconsciente tá aí, não é de hoje. Nós fomos criadas assim, nossas mães foram criadas assim. Então, quando você olha quais as características e competências que sua mãe tinha, no início você fala assim, nenhuma para assumir uma empresa. E quando você vai olhar, gente, gestão de risco, ela ficou grávida. Já é gestão de risco, né? É administração de tempo, orçamento. Cuidar de vários filhos, orçamento, o reaproveitamento dos materiais. Mas isso não passava pela nossa cabeça quando a gente olhava as nossas mães. Era, isso é uma competência para ser dona de casa. Quando não é, são competências que se ela trouxer para o mundo corporativo, ela vai aproveitar 100%. Só que essa quebra de paradigma, né, de mulher nasceu para isso, se você tem 120% daquela vaga, aí você vai aplicar. Se você não tem, um homem com 60 tá aplicando, ele já acha que é dele. Ele nasceu assim, a gente não nasceu. Eles foram estimulados desde pequenos, né, a ter coragem, a desbravar o mundo. E as mulheres não, as meninas é cuidado, você vai cair, vai se machucar, mas não tem problema você cair e se machucar. Você vai aprender, vai errar, vai acertar. Assim, óbvio, as mulheres estão crescendo, estão arrumando. Acho que tem a onda inversa assim, que é a onda da economia, onde as empresas já entenderam que maior diversidade, né, tanto de gênero, quanto na questão de diversidade mesmo, onde você pega racial, LGBTQIA+, e outras, né, minorias aí que a gente encontra, você vai ver que empresas que têm isso têm um lucro 25% acima de outras que não têm. Entre as empresas de tecnologia da informação, as 110 melhores, só 7 são mulheres. Então ainda tem muito trabalho a ser feito nesse setor que ainda é composto grande parte por homens. Tem uma coisa da escolha prévia do que ela vai estudar, que eu também não sei se isso influencia no resultado. Então, assim, o fato é que você tem menos mulheres formadas engenheiras. Se hoje, equiparasse o salário do homem e da mulher no Brasil, injetaria na economia 480 bilhões de reais. O que quer dizer isso? Acabaria a pobreza. Porque hoje, se a gente for ver a disparidade salarial, se a gente pensar numa equidade salarial, vai demorar 104 anos para as mulheres ganharem o mesmo que os homens, segundo o Fórum Econômico Mundial. Então, as empresas têm que fechar esse gap, têm que reduzir esse número. Mas tem muito papel da gente que não foi educada para pedir. Então, assim, a mulher, quando ela recebe uma promoção, ela não fala, tá, qual vai ser meu próximo salário? Ela fala, gente, ganhei uma promoção que já me deram a promoção.
ela não chega a falar qual é o meu próximo salário. E aí, quando a gente diz que mulheres, né, ajudam as outras, tem que ajudar mesmo. Porque se você consegue, né, ou se você passou pela mesma coisa que a outra pessoa está passando e consegue falar, nossa, que bom, você recebeu a promoção e você já renegociou seu salário. A gente tende a achar que existe uma entidade que vai fazer isso por nós e que a empresa vai colocar tudo de uma maneira igual, ou que a sociedade, tudo isso somos nós, né? Acho que a equidade realmente vai acontecer na hora que nós mesmas também entendermos que o homem tem um papel diferente. Então, assim, ele vai sair mais cedo porque ele tem que pegar a criança na escola, na creche, ele vai levar a criança no pediatra. Se a mulher dele estiver viajando, ele vai trabalhar de casa 2, 3 dias porque a mulher está viajando, ele tem que cobrir, ou porque a babá não apareceu, né? Porque, assim, senão, de novo, fica tudo na mulher. Então, assim, a história da licença paternidade ajuda, porque, assim, do mesmo jeito que eu vou ter licença maternidade... No novo padrão de comportamento, você tem 2 pais. É importante a gente ter esse tipo de política na empresa e, se não tiver, a gente batalhar por isso, pelo nosso time. Dá pra ter filho, dá pra trabalhar, a gente compõe, dá tudo certo, né? Porque tem esse movimento também da mulher querer ascender profissionalmente e falar, acho que eu não dou conta de tudo. E ela vai adiando, e é real. Porque assim, nunca existe um momento, né? Não Eu fui promovida, um mês depois eu fiquei grávida. E aí eu entrei em pânico, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou falar que eu fiquei grávida, acabei de ser promovida? Então, existe, né, esse medo, e acho que é muito cultural, né? A Assim, gente não é só cultural, é pesquisa. A também. FGV acabou de lançar uma pesquisa que não sei quantos %, não vou me lembrar agora, das mulheres que tiveram filhos e voltaram para as empresas foram demitidas. Uma vez uma amiga me falou isso e ficou na minha cabeça, eu falei, é verdade, que se a empresa não te quer depois que você ficou grávida, então a empresa não era pra você, entendeu? Eu ia falar, a empresa que ainda tem essa mentalidade, realmente, ela merece fechar. E é muito isso, né? A cabeça mudou de um jeito. Eu sou uma pessoa que estou adiando, por exemplo, a maternidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nas discussões que a gente tem, como que a gente cria esse mecanismo dentro da empresa? A mulher, quando tem filho, ela se torna muito mais produtiva, ela faz muito mais coisa em menos tempo. Você entendeu? Então, assim, são características que ela adquire com a maternidade que são muito melhores para a empresa, mas a gente não trabalha isso. Aliás, recentemente, semana passada, semana retrasada, que saiu numa revista de business, a primeira mulher grávida. Exatamente. E ao mesmo tempo, uma atriz que foi participar de uma semana de moda foi notícia porque deixou o filho com o marido, como se isso fosse extremamente absurdo, raro. Nossa, que surreal. Não importa se é homem, mulher, se está acima do peso, abaixo do peso, assim, o que eu procuro mesmo é essa diversidade, porque essa diversidade para mim traz um olho e acho muito importante dar voz a todo mundo. Por isso, quando fala de ter, dentro das empresas, vai ter cota de mulheres, eu não digo ter cota, mas eu acho que tem que ter meta. Sabe? Então tem que ter meta na liderança, tem que ter números claros. A gente tem que estimular, porque a realidade não é essa. A realidade aqui do nosso lado é muito triste. Quando a gente viu que, assim, a gente tinha a última posição antes de ser manager, tem muito mais mulher. Mas, assim, tipo, sei lá, 70% é mulher. Nos cargos gerenciais, tem 30%. Para que existe cota? Para corrigir algum problema, né? Cota não é para ser eterno, pelo amor de Deus, ninguém quer que cota seja eterno, mas cota existe para isso. A gente precisa começar por um lugar. Gente, eu não tive uma chefe negra, uma mulher de direção negra. Há pouquíssimos anos que a gente começou a ver isso, em quem que eu vou me inspirar? Ninguém, então se não existe, eu não posso ser. E acho que essa é a maior dificuldade, né? Se não existe, eu não posso ser. E aí, quando você abre cota, que você vê outras pessoas no cargo de gerência... Você se enxerga lá, Você se enxerga como mulher, você se enxerga como mulher negra, aí você fala, cara, eu posso chegar até lá. É verdade, você tem que se enxergar para que você mude o seu dia a dia, né? Para que você mude o jeito de você pensar, o jeito de você agir. Falta referência, né? Como você falou.
falou, Dilma, e eu acho que no mercado de tecnologia ainda mais, assim, porque a gente tem algumas referências bacanas, mas sempre as mesmas. Então, por que não a gente ter uma nova geração de mulheres líderes pra gente se inspirar e falar, eu também posso chegar lá. Eu, por exemplo, quando conheci a Carmela, eu a conheci já tem uns 10 anos, eu acho, mais até, ela tava com barrigão, assim, ó, bem grávida. Aí eu falei, gente, então o dia que eu quiser, ó, eu posso também. Porque a Carmela estava lá, poderosíssima, já tinha um cargo bem bacana na empresa que ela trabalhava. Então, assim, você fala, eu também posso. E isso te dá força, né? Então, isso é uma transformação e acho que é essa transformação que a gente tem que propor todos os dias. Né? É ser exemplo, servir de exemplo e, de novo, estimular novas pessoas a chegar um passo à frente. Né? É muito difícil, né, você conseguir se colocar, você conseguir falar e dar a sua opinião, quando a primeira reação vai ser não. A gente tem que ser estratégica como os homens, eu sempre digo isso, porque eles... não que a mulher não seja estratégica, mas muitas vezes ela tem oportunidade de ter uma chance na reunião, então assim, ó, tá comigo nessa reunião? Perfeito. Quando você falar, eu te apoio. Quando eu falar, você me apoia. Então, são truques que a gente vai fazendo aos poucos para que a gente também possa ser ouvida. A gente tem que se posicionar e apoiar também as outras mulheres, né, em reuniões, em outras situações desse sentido. Especialmente quando, às vezes, você vê ali que ela precisa de um apoio, né? Que ela tá tentando vender a ideia, de certa forma não consegue. Então, a gente vai lá e apoia e faz dar certo. Mas eu acho que tem que ter um esforço da gente... Eu não digo da gente se adaptar e adotar um vocabulário, mas... Eu acho que tem que ter um esforço da gente de exercer uma certa firmeza, sabe? Mas, eu acho que você tem toda a razão quando você fala na adaptação, que é isso que faz com que as empresas sobrevivam, com que a gente sobreviva nas empresas, é a nossa capacidade de se adaptar. Quando eu vou para uma reunião, mas aí tanto faz com homens ou com mulheres, a questão do conhecimento ela é muito forte. Então você não tem mais só que se impor, né? Mas tem uma questão de saber o que você está falando. Isso muda tudo. Talvez a gente confunda, inclusive, isso com essa competitividade que a gente falou. Né? A gente tende a achar que que existe uma característica em comum entre todas as mulheres que estão lá, né? Que estão nesses cargos de liderança. Eu acho que a gente já mostrou que somos aptas igualzinho aos homens, a qualquer outro ser humano. Eu fui criada ouvindo que a mulher tinha que ter o próprio dinheiro. A independência, eu também. E a independência financeira, ela muda tudo. Permite fazer escolhas, né? Claro, você define, né? Você... E eu acho que também vai muito da gente, o que a gente vai fazer para que essa geração que venha pense nisso. Na independência financeira. Mas a síndrome da impostora é só ter uma amiga do lado que fala, olha, como não? Você tem tudo para ir para esse cargo, você vai se dar super bem. Qual que é o problema? Aí você, opa, já passou, né? Mas ela vem todos os dias. Que é uma outra coisa que a gente tem que trabalhar bastante, né? Que é o give back, né? Você recebeu, agora mudou a tua vida e como é que você faz, né? como é que você devolve isso, né? Eu sempre fico com aquilo como uma grande responsabilidade, um compromisso meu. Quem que eu tô mentorando no momento, quem que eu vou ajudar para o próximo passo. Cada vez que a gente está num grupo de WhatsApp, que uma ganha uma promoção, ou que a outra... Como celebra. Cara, eu cheguei aqui hoje e a primeira coisa que vocês fizeram é assim, o que você tá fazendo? Conta pra gente. Legal. E vocês celebraram juntas. Então, eu acho que a gente já tá nesse nível. Se eu puder terminar dizendo que a gente já tá aí e que a gente pode fazer mais no final, que é trazer mais mulheres, que a gente enxergue no caminho que não tá dentro dessa mesma vibe, sabe? E eu acho que tem isso de educar os meninos para terem uma postura diferente, é um bom ponto. Né? Para tratarem as mulheres, as suas namoradas de outra forma. Se eu pudesse dar um recado para as meninas, para as mulheres, é que assim, elas podem ser absolutamente o que elas quiserem, né? Como mães, eu acho que a gente tem uma função aí de entregar, né, mulheres mais preparadas, rapazes, meninos mais preparados, mais generosos, respeitosos. Eu diria que eu tive 3 aprendizados importantes nos últimos anos, né, e que eu acho que é legal falar para outras mulheres que também estão numa jornada de crescimento e tal, que é nunca desistir, porque sempre vão ter desafios no meio do caminho, mas que a gente tem que ser persistente e fazer acontecer.
Se errar, aprende, né? Vai cair, vai levantar, vai aprender com o erro, vai seguir em frente. E o terceiro é não ter medo de perguntar, né? De pedir ajuda, de falar que não sabe, de não saber ir atrás. Se a gente trouxer mais leveza, né? Porque a mulher tem essa tendência a se cobrar demais, né? Vai ter sempre alguém que vai te colocar para baixo, seja homem, seja mulher, seja família, seja amigo, às vezes propositalmente, às vezes, né, inconscientemente. Não se leve tão a sério, achando que tudo é o último erro, o erro mais, né, mais crucial. Eu, quando vou dar palestra, eu já vou com a camiseta. Desistir jamais. Jamais. Já vou. Desistir jamais. E faço elas repetirem 300. Desistir jamais. Porque a dificuldade está aí, né? Só vence quem senta e trabalha. É isso mesmo.